Agora nós vamos entrar nos fundamentos bíblicos sobre a origem da vida, o primeiro capítulo do Gênesis. As origens do mundo e da humanidade, a criação e a queda. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam um abismo e um vento de Deus parava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. O primeiro dia é a criação da luz. É aquele dia do Fiat Lux, faça-se a luz. E a luz existiu. Primeiro a matéria, depois, primeiro a energia, depois a matéria. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. No segundo dia, Deus criou uma placa, um teto, chamado céu. Para que serve esta placa? Para separar as águas de cima das águas de baixo. As águas de cima são as águas superiores. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Nós rezamos isto no breviário, num hino retirado do livro de Daniel. Águas do alto céu. O que são águas do alto céu? São essas águas que ficam acima do firmamento. O firmamento é esta placa, este teto. Aqui em cima fica Deus. Aqui embaixo ficam as águas nossas. Na época do dilúvio, o que houve? Os céus se abriram e as águas do alto céu se desceram. Assim é a cosmologia bíblica. A Bíblia não é livro de história natural, né? Mas ela explica com as imagens próprias para a inteligência daquela época as verdades eternas. Vamos lá. Deus disse: que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa, e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra, e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Então as águas embaixo do céu foram reunidas e acumuladas em um único lugar, né? Que foi o mar. E o elemento seco apareceu e foi chamado de terra. Deus viu que isso era bom. Continua, foi o terceiro dia. Continua. Deus disse: que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão segundo sua espécie. Frutos contendo sua semente, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Note-se que a vida é criada depois da criação dos entes brutos, o firmamento, a terra, o mar. A primeira vida é a puramente vegetativa, esta aqui. Tais entes vivos têm origem em uma semente. E, por sua vez, eles produzem também semente, produzem um fruto contendo em si a sua semente. E assim se completa o ciclo da procriação, né? Deus disse: que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. No quarto dia, portanto, o que foi que aconteceu? Deus criou os astros, o sol, a lua e as estrelas. Mas onde os astros estão? Enquanto os povos pagãos achavam que os astros eram deuses, a Bíblia apresenta os astros como lamparinas que Deus pendura no teto. Que imagem bonita, né?
para notar a absoluta dependência do sol de Deus. É Deus quem colocou o sol no firmamento, é Ele quem colocou a lua, é Ele quem fixou as estrelas, Ele é o Senhor. Os astros servem a Ele. É muito bonito esse modo de entender e de ensinar para os hebreus. Deus disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu, e assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Portanto, no quinto dia o que foi feito? Foram criados os peixes e as aves, com a ordem de crescer, multiplicar e só. Quando Deus criar o homem, além de crescer e multiplicar, Ele vai dar uma outra ordem, mas aguardem. Deus disse: que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie, e assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Cada um segundo a sua espécie, capaz de produzir indivíduos da mesma espécie, e assim completa-se o ciclo. Deus viu que isso era bom. Então agora nós estamos em qual dia? No sexto dia, não é? Então, já estamos no sexto? Isso. Então vamos agora desenhar aqui os animais, não é? Que Deus criou, cada um segundo a sua espécie. Mas os animais ainda são algo intermediário, não são o cume da criação. O cume vem depois. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Ui, que bonito, hein? Agora, quando Deus criar o homem, Ele usa o verbo no plural, façamos. Por que será, hein? São João Paulo II explica isso como sendo assim: Deus como que entra em si para buscar o modelo daquilo que Ele vai criar. Deus é único, mas não é sozinho. São três amando num só coração. É a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele vai criar alguém semelhante a Ele, que não foi feito para ser sozinho, mas para viver em comunidade. Continua. E que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu. Que façamos o homem e que eles dominem. Esta é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Porque o homem aqui é genérico. Eles agora já é o casal, o homem e a mulher. Sim. Que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus Ele o criou. Homem e mulher Ele os criou. Que coisa bonita. Ele criou homem e mulher. Então vamos imaginar aqui o sexo masculino e o feminino. Os dois diferentes e complementares. Ótimo. Mas para que Ele criou dois sexos? Vamos descobrir isso, porque não foi à toa, não é? Ele poderia ter criado apenas um indivíduo capaz de produzir outro indivíduo semelhante a ele. Mas Ele criou dois que pudessem produzir um terceiro a partir da sua união. Tá? Continua. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Sede fecundos, ou então crescei. Multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Isso Ele não tinha dito nem para os peixes, nem para os animais, nem para as aves. O homem tem que submeter a terra, porque Ele é o rei da criação. Aqui na terra Ele representa Deus. Então o homem é semelhante de Deus por quê? Porque ele tem
o domínio sobre a terra, a semelhança de Deus, que é onipotente, e porque o homem tem nós já vimos isso, tem uma alma espiritual, a semelhança de Deus, que é um puro espírito. Por esta alma ele se assemelha a Deus, porque ele é capaz de entender e querer. Então, assim como Deus é um puro espírito que entende e quer, que tem entendimento e vontade, ele fez alguém semelhante a ele, semelhante por causa da natureza espiritual da sua alma, que serve de princípio de vida. Eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, e tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas, e assim se fez. Então, o regime é vegetariano. A carne só será dada depois na época de Noé, como alimento. Ótimo. Então vamos agora verificar, só para não perdermos a atenção, sobre a complementação homem e mulher, uma parte do capítulo 2, que é muito importante. Porque quando Deus criou o homem, no capítulo 2 a narrativa parece ser diferente da do capítulo 1. Quando Deus criou o homem, ele o colocou num jardim, mas não encontrou para ele uma auxiliar adequada. Mas Deus disse uma coisa muito interessante e surpreendente. Alguma coisa que não é boa. O que foi que Deus disse que não é bom no capítulo 2? Em qual versículo está e o que foi que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Isso destoa de tudo que Deus falou até agora. Tudo é bom. O que não é bom agora é a solidão do homem. Vamos fazer, continua? Um auxiliar que lhe corresponda. Né? Uma auxiliar que lhe corresponda. Continue. Javé, Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. Então o homem disse, você vai se chamar jacaré, você vai se chamar macaco, você vai ser crocodilo, e assim por diante. Mas... O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Por quê? Os animais são inferiores. Os animais não têm inteligência nem vontade, não são como ele. Agora vem a imagem bonita. Então, Javé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Essa é uma cirurgia, não é? Mas com anestesia, porque não sentiu nada. Continue. Depois da costela que tirara do homem, Javé, Deus, modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Olha que alegria, que declaração de amor. Enquanto os animais não serviam, esta sim. E como ele havia dado o nome aos animais, vai dar o nome para ela. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Ela será chamada Ishá, porque foi tirada do Ish. Duas palavrinhas que rimam em hebraico. Em português, não. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Em inglês rima, ela será chamada woman, porque foi tirada do man. Mas uma perguntinha que Santo Tomás de Aquino responde: por que a mulher foi tirada da costela? A resposta que ele dá é que ela não poderia ser tirada nem da cabeça, nem do pé, porque ela não foi feita para ser dominadora, nem para ser pisada. Ela foi feita para ser companheira. Bonita essa resposta, né? Encontra-se na Suma Teológica. Então, é uma linguagem muito bonita que diz como foi a origem, o projeto, o desígnio da criação de Deus do homem e da complementaridade dos sexos, tendo como resultado a procriação. A comunidade homem e mulher, que é a chamada comunidade conjugal,
é abençoada por Deus com a missão de transmitir a vida. O que são cônjuges? Cônjuges são aqueles que carregam o mesmo jugo. Uma parelha de bois que traciona o mesmo arado são cônjuges. Tá? Marido e mulher são a comunidade conjugal. Essa comunidade é abençoada por Deus com a missão de transmitir a vida, mas Deus quis que esta transmissão se desse mediante a união de dois corpos complementares. Depois que Deus dá ao homem uma companheira, que é a mulher, e que o homem faz aquela declaração de amor, então ele diz: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Este versículo será relembrado por Jesus para defender a indissolubilidade do matrimônio. Já não são dois, mas uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O sexo se caracteriza por dualidade. Só há dois sexos. Um animal pode ser assexuado, como a ameba. Mas se ele tiver um sexo, ele tem o outro também. Não existe uma espécie animal que só tenha sexo masculino ou só feminino. Por definição, o sexo é dual. Há dois e apenas dois sexos. Segunda característica, complementaridade. O macho e a fêmea complementam-se física e psicologicamente. Terceiro, a fecundidade. Da união de dois sexos é gerado um novo indivíduo da mesma espécie. Dualidade, complementaridade, fecundidade. Todas essas três propriedades do sexo faltam nos atos de homossexualismo. O homossexualismo falta a dualidade, porque são pessoas que não têm dois sexos, mas são do mesmo sexo. Falta a complementaridade, porque o macho não se completa com o macho, nem a fêmea com a fêmea. E falta a fecundidade, porque dois machos ou duas fêmeas não procriam. Portanto, os atos de homossexualismo não passam de uma grosseira caricatura do ato conjugal, tal como foi querido por Deus e inscrito na natureza. A palavra sexo vem do latim secare. E vocês sabem o que significa secare? Lembrem-se da geometria, o que vocês aprenderam sobre a circunferência. Se isto aqui for uma circunferência, a reta que toca em apenas um ponto da circunferência se chama tangente. Tangente vem do latim tangere, que quer dizer tocar. Mas se a reta passa por dois pontos da circunferência, ela tem um outro nome. Ela se chama secante. A reta secante corta a circunferência em dois pontos, que vem do latim secare, que significa cortar. O sexo significa que o ser humano está cortado em duas partes diferentes e complementares. O homem e a mulher. Um existe para o outro, completa-se no outro, e ao se completar, produz um terceiro, da mesma espécie, semelhante aos dois. Que bonito! É uma invenção maravilhosa de Deus que não pode ser deturpada. A vida humana foi criada num ato de amor de Deus, e Deus deseja que ela seja transmitida num ato de amor, que é o ato conjugal ou ato sexual. Conjugal vem de cônjuges, os dois carregando a mesma carga. Sexual vem de sexo, que quer dizer que vem de secare, cortar. Os dois são como se fosse uma metade do outro. A vida humana é sagrada e inviolável, diz o 5º mandamento: não matarás. Logo, o ato conjugal em que a vida é gerada também é sagrado.
O ato sexual é tão sagrado quanto a vida por ele gerada. Repitam. O ato sexual é tão sagrado quanto a vida por ele gerada. Portanto, o respeito à vida não começa apenas com a concepção. Não, o respeito à vida começa antes. O respeito à vida começa com a virtude da castidade, que é a virtude que regula o instinto da procriação, segundo a razão. Os castos têm um instinto sexual, também chamado instinto procriador ou reprodutor, mas eles sabem regular esse instinto segundo a razão. E esta regulação é a virtude da castidade. Se você quer respeitar a vida, não mate, mas também tome muito cuidado com a castidade. A castidade diz respeito ao 6º mandamento e o homicídio ao 5º mandamento. Os dois estão bem próximos. O matrimônio é uma união perpétua pela qual homem e mulher doam mutuamente seus corpos para se completarem mutuamente, eles se tornam uma só carne, e para gerarem novas vidas humanas. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, o ato conjugal tem 2 significados que nós vamos escrever aqui. Ele tem o significado unitivo, os dois serão uma só carne, e o significado procriador, crescei e multiplicai-vos. Isso nós vamos estudar depois, quando tratarmos especificamente desses temas. Mas desde já, nós sabemos que não podemos separar estes 2 significados, porque eles foram inscritos na natureza e queridos por Deus. É antinatural e, portanto, pecaminoso privar o ato sexual de sua abertura à vida, ou seja, privar o ato sexual do seu significado procriador. E tal pecado se chama anticoncepção. Nós vamos estudar esse pecado adiante, quando falarmos da procriação humana. A missão dos esposos e pais não é somente transmitir a vida natural aos filhos, mas também oferecer-lhes a vida sobrenatural, a graça, através do batismo e da formação religiosa. A graça, que nada mais é do que a vida de Deus em nós, a graça, que é a participação da natureza divina, a graça, que é um dom que supera todos os dons naturais juntos e supera infinitamente, ela vale mais do que a vida. É o que diz o Salmo 62. A tua graça é maior que a vida. A tua graça é maior que a vida. Versículo seguinte. Meus lábios te louvam e eu a ti bendirei. O outro versículo. E em teu nome as minhas mãos eu levantarei. A tua graça vale mais do que a vida. Onde está a graça que vale mais do que a vida? Está aqui, tá certo? Bem, agora só para concluir essa parte, homem e mulher, acreditem no que eu vou dizer, são diferentes. Falei algo de novo? Não devia ser novo, mas hoje temos que dizer até o óbvio. Vamos, portanto, explicar isso. Homem e mulher, segundo Jorge Scala, autor do livro Ideologia de Gênero, que eu queria que todos lessem, explica que são 2 modos diferentes de encarnar a humanidade. Mas o que define cada um dos sexos? O que é ser homem? E o que é ser mulher? A resposta dele é, para mim, surpreendente, bela e simples. O que define cada um dos sexos é a sua função procriadora. Ser mulher é a maternidade. Ser homem é a paternidade. Isso deve ser entendido em um sentido antropológico. É, portanto, independente do fato de terem sido mãe ou pai biológicos. Eu sou homem porque sou pai. E vocês me chamam de padre, que quer dizer pai. Mas onde estão meus filhos? Eu tenho filhos espirituais, mas tenho.
Se não estivesse, eu estaria renegando a minha paternidade e também a minha masculinidade. Isso é muito grave. E o que é a maternidade? Ou o que dá no mesmo? O que é a mulher? A maternidade, prestem atenção que eu vou dizer o que é a mulher, muita gente não sabe, e eu vou agora dizer, repetindo o que o Jorge Scala está dizendo. A maternidade é a qualidade inata pela qual as mulheres sempre acolhem os outros seres humanos, especialmente os entes queridos. A mulher é essencialmente acolhedora. 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 É próprio dela. E isto implica duas coisas. Que elas, as mulheres, estão sempre presentes. No terceiro dia houve bodas em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Junto à cruz de Jesus estava de pé a sua mãe. A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, está sempre presente. Transcendendo até a distância física da separação. E que esta presença significa incondicionalidade absoluta em relação ao outro, em especial ao filho. A mulher é acolhedora e é sempre presente, porque ela é mãe. E ser mulher e ser mãe é a mesma coisa. Isso vale para as freiras, vale para todo mundo. E o que é a paternidade? Ou o que é equivalente? O que é ser homem? A paternidade é a missão masculina que consiste em encarnar a autoridade. Missão difícil, porque é muito melhor obedecer do que mandar. Para isso, deve dar, sempre sem exceções, o bom exemplo, porque você perde a força moral se você manda aquilo que você não pratica. Fazendo o que deve ser feito em cada situação, ainda que isso signifique muitas vezes sofrer um prejuízo ou padecer uma injustiça. O homem é chamado a ser cabeça e a mulher, pela sua índole acolhedora, a ser o coração. E os dois se dão muito bem. Mas quando a mulher quer deixar de ser coração para ser cabeça, a família se transforma num monstro de duas cabeças e sem coração. E isto está na origem da crise de muitas e muitas famílias atuais. Sobre isso vamos falar depois, quando tratarmos da ideologia de gênero. A mulher tem a capacidade inata de dar atenção, o que a torna mais predisposta a dar aulas a crianças pequenas. O que é dar atenção? É isto aqui. Fixar o olhar no outro e ficar captando aquilo que o outro tem, sem desviar. Esse dom inato permite que várias mulheres falem simultaneamente. Prestem atenção e respondam a cada uma das interlocutoras. Se vocês tiverem 5 mulheres em uma roda conversando entre si, elas têm uma habilidade que os homens não têm, de dar e receber atenção uma das outras, né? Dividindo as cabeças, os olhos, os dedos. Capacidade de dar atenção. Um homem submetido a essa pressão, em pouco tempo começa com enxaqueca. O homem tem maior capacidade de concentração, concentrar-se, o que torna para ele muitas vezes mais fácil a demonstração de um difícil teorema matemático. Com relação à percepção visual, a mulher capta os detalhes, o homem tem uma visão de conjunto. A visão estratégica, a capacidade de síntese, o amor a toda a humanidade, desconsiderando em parte o próximo, a paixão pela coisa pública são atitudes varonis.
Não é à toa, nem apenas por coincidência, que os homens costumam, mais do que as mulheres, ocupar os cargos públicos. Não é só por preconceito, não é só por discriminação, como costumam dizer, é algo natural. Ao contrário, a percepção sensível e amorosa de um dos detalhes, o interesse autêntico pelo próximo e o tornar acolhedores os espaços físicos que ocupa, são modos femininos de se relacionar com o ambiente. Diante de um fato externo, qualquer que ele seja, um perigo, por exemplo, imagine uma barata. Barata não é perigo. Um rato. Um ladrão. Como é que um homem reage e como uma mulher reage? A mulher reage de forma integrada, isto é, capta-o simultaneamente com a sua inteligência, a sua vontade e os seus afetos. O homem reage primeiramente de forma racional, colocando os sentimentos e a vontade como que entre parênteses. Isto lhe possibilita analisar com frieza fatos comoventes, sem que isso signifique insensibilidade. O homem sente? Sente, mas ele tem uma capacidade inata, não é mérito dele, de inicialmente encarar as coisas colocando o sentimento entre parênteses. Esta frieza inicial capacita o homem a tomar decisões acertadas, porque a emoção não é boa conselheira. E você conseguir decidir sem ser dominado pela emoção é a qualidade exigida para um líder. O homem naturalmente é um líder. E isso não depende de você querer ou não querer. Isso é natural. E você vai ser julgado por Deus como líder que você foi ou não foi. E é um julgamento que assusta, porque o líder tem que responder por si e pelos outros. Veja, isso aqui é só uma amostra grátis da diferenciação entre os sexos. Estamos falando aqui da parte construtiva, né? Quando nós falarmos depois sobre a ideologia de gênero, vamos falar o que se nega de tudo isso, mas isso já é uma patologia, isso é uma doença. É bom que vocês conheçam a saúde primeiro, para depois aprenderem a doença e como se cura a doença. Ótimo. Encerramos essa parte aqui sobre a vida.